Eu vou trabalhar com vocês hoje duas coisas importantes. A primeira é terminar os conceitos de citação, citação direta longa, eu já falei, comecei a falar lá passada, citação indireta, citação da citação, a questão do negrito nas citações, né? Por que eu devo colocar, se eu devo, se eu não devo colocar. E aí já vou começar a trabalhar com vocês a respeito da P2, que é a construção do nosso mini artigo. Eu já postei para o Vieira e para a Renata o modelo do artigo científico para apresentação na P2. A ideia é que vocês já entrem em contato, a minha ideia é essa, a ideia de vocês, também tenho certeza disso, a ideia é que vocês já entrem em contato, como é que se constrói um artigo, começar a tirar essas dúvidas, começar a preparar um artigo realmente aqui no nono, para quando chegar no 10º a gente está mais tranquilo, está melhor, está menos trauma, né? Vou dizer assim. É menos traumático para vocês, apesar que para alguns vão tirar bem de letra, mas a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Então, só vou terminar a questão das citações, que falta terminar, para eu falar um pouco da P2 com vocês, que é a respeito do artigo, tá bom? Deixa eu tirar daqui. Aqui também. Bom, e aí a gente vai falar, então, das citações. Pessoal, teve dúvida, pode me interromper a hora que vocês acharem interessante, me interrompe e faz a pergunta, tá bom? Façam isso. O pessoal vai chegando, eu vou liberando aqui para entrar. Bom, a gente falou semana passada, semana retrasada, né, na citação direta curta e também falando da citação direta longa. Só relembrando a vocês, a citação ela é utilizada em todos os trabalhos científicos, quer seja ele artigo, monografia, dissertações ou teses de doutorado, enfim. Eu preciso necessariamente trabalhar com as minhas citações. A gente tem que tomar muito cuidado em relação às citações, de eu copiar uma fonte de alguém, um trecho da obra de alguém, não tem nenhum problema copiar, fazer Ctrl+C e Ctrl+V, só colocar nas regras, mas eu também preciso, necessariamente, eu preciso colocar a fonte de onde eu tirei o meu texto. Então, isso é citar. Eu cito o texto do camarada, do autor, mas eu também cito quem é o responsável pelaquela fala que está ali. Então, as minhas citações, pode ser classificada em vários tipos. Citação direta, que é citação curta e longa. Eu tenho citação indireta, que eu vou falar com você sobre ela hoje. E também tenho a citação da citação, que é o APUD. Tá? Vamos trabalhar a citação direta, então, aí. A citação direta longa é uma citação em que você vai citar um trecho de alguma obra que tenha mais de 3 linhas. Eu peguei um trecho do site lá, caramba, isso aqui é importante para mim, tem mais de 3 linhas, eu tenho que transformá-lo em citação direta longa. E para fazer isso, eu tenho umas regras. Quais são as regras, então? As regras que eu possuo para fazer as minhas citações direta longa. Eu vou fazer isso aqui na prática agora com vocês, tá? Recuar 4 centímetros da margem esquerda. É um texto que não tem aspas. A fonte tem que ser menor que a do texto, o tamanho da fonte, menor que a do texto. Aqui nós usamos fonte 10. E o espaço entre linhas tem que ser simples ou espaço 1. Então, como é que eu faço isso, professor? Vamos abrir aqui para a gente fazer. Ok? Vou pegar um texto aqui qualquer e vou fazer para fazer uma citação. Ó, vamos supor que esse texto aqui, então um enter aqui, que esse parágrafo que está aqui, deixa eu descer mais um pouquinho. Ó, vamos supor que esse parágrafo aqui, eu
Peguei o autor é George, estou mais simples aqui, Silva, o ano que ele escreveu foi 2010, e a página da citação é página 67. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Aí eu vou fazer um parágrafo antes de colocar minha citação direta longa, tá? Parágrafo, pessoal, muita gente errou lá no trabalho, tá? É 1,25. É aqui. Então, vamos lá. São duas formas que eu faço. De acordo com que é o autor, com o nome do autor, Silva, aí eu vou fazer da primeira forma. Vou botar aqui, ó, o ano, que é 2010, e logo em seguida a página. No caso, a página é página 67. Deixa eu liberar aqui para entrar. Então, de acordo com Silva, página do ano 2010, página 67, e agora eu preciso colocar essa citação aqui, que é um texto de Silva, eu preciso colocar como uma citação direta longa. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Primeiro passo, eu vou marcar todo o meu texto e vou fazer um recuo. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Olha lá. E vou fazer um recuo do meu texto, disso tudo aqui, ó, a 4 centímetros da margem, ó, da minha margem esquerda. Eu venho aqui, trago e puxo até 4 centímetros. Deixa eu liberar aqui quem está chegando. E puxo o meu texto até 4 centímetros da minha margem aqui, ó. Vou refazer aqui, tá, pessoal? Ó. Venho, marco todo o parágrafo, que é a minha citação de Silva, tem mais de 3 linhas, eu vou recuar até 4 centímetros. Segunda característica, o tamanho do texto, o tamanho da fonte tem que ser menor que o tamanho do texto. Na Unig, nós colocamos fonte 10, tá bom? E o espaço entre linhas, que eu vou verificar, fazer aqui, tem que ser espaço 1, ou que nós chamamos de espaço simples. Está aqui feita a minha citação direta longa. Está aí minha citação direta longa. Recuo 4 centímetros da minha margem, tamanho 10 do meu texto, espaço entre linhas, espaço 1. O tamanho do meu texto, espaço 1. A minha referência da minha citação, eu posso fazer aqui ou como posso fazer no finalzinho. Vou fazer agora de uma outra forma. A mesma citação de uma outra forma. Vou botar um Ctrl+C aqui, vou dar um Ctrl+V. De acordo, ó, Silva, ó, vou botar aqui, ó. Elucida que o, vou tirar daqui, venho aqui agora e coloco o autor no final. Sobrenome dele, Silva, 2010, P.67. Ou eu faço desse jeito que está aqui, ou eu coloco no início o sobrenome, o ano e a página, ou eu coloco no final. E aí, pessoal, fica a critério de vocês. Só adote um padrão, tá bom? Se eu for fazer desse jeito, façam todos, deem preferência por fazer todos eles dessa mesma forma. Se for fazer com a citação embaixo, você também dê preferência de fazer a citação embaixo, ok? Isso aqui é a minha citação direta longa, com um autor, com 2 autores. Eu colocarei aqui Silva e Moreira, e aqui embaixo eu colocaria Silva, ponto e vírgula, maiúsculo, Moreira, vírgula, ano e página. Isso aí ficaria com aqui, ó, Silva e Moreira elucidam que
Tudo bem? Se eu fosse fazer com 3 autores, então, vou acrescentar mais o autor aqui. Silva, Moreira, Martins. Aqui eu colocaria Silva, Moreira e Martins. Senão que aqui eu colocaria, ó, ponto e vírgula, Martins, vírgula. Ok? Isso aí para até 3 autores. Professor, eu tenho mais de 3 autores. Só um instante. Professor, eu tenho mais de 3 autores no meu texto. Aí ficaria desse jeito aqui, ó. Silva et al. Et al significa e outros. Silva e outros elucidam que. Aí que eu colocaria, ó. Silva et al. Ponto. E depois a vírgula. O ano e a página. Ou seja, Silva e mais pessoas, ok? No caso, mais de 3 pessoas no meu texto. Então, ficaria desse jeito aí. Silva et al. Silva e outros. Silva e outros. Vamos avançar aqui. Então, essa regrinha que eu utilizo para colocar a minha citação direta longa no meu texto, ok? Essa é a regrinha que eu coloco. E aí eu mostro para vocês esse trabalho. Eu já coloquei na plataforma de vocês, já está na plataforma, com o autor, com 2 autores, que eu fiz agora com vocês, com 3 autores e com mais de 3 autores que eu coloco, ok? Vamos trabalhar agora a nossa citação indireta. Vamos trabalhar a nossa citação indireta. Deixa eu fechar aqui e vou abrir o trabalho da citação indireta aqui. Bom, o trabalho da citação indireta, ele é muito interessante. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma problemática e a gente consegue entender. Olha só. Olha só. Aqui, a pessoa que está escrevendo um artigo, ela fala assim, ó, sendo assim, o modelo burocrático que hoje é visto como algo negativo, na verdade, surgiu como meio de racionalizar a administração pública, blá, 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 e fala um monte de coisa. Isso aqui são palavras de vocês. Vocês estão desenvolvendo um texto. Ótimo. Mas qual é a base ou da onde eu tirei essa ideia para eu escrever isso aqui? E aí eu tenho que colocar a fonte. Então, aqui, ó, terminei de escrever meu texto, coloca a minha fonte. Vou botar Ferreira, 2017. Ou seja, mas, professor, fui eu que escrevi. Ótimo, eu entendi, foi você que escreveu. Então, vamos ver a concepção de citação indireta. É um texto fundamentado na obra do autor examinado, na obra que eu estou lendo, ou seja, consiste em realizar uma paráfrase. O que seria essa paráfrase? Uma interpretação ou tradução livre de parte do texto, mas fiel ao conteúdo e às ideias do autor. Ou seja, resumindo, eu vou pegar a ideia do autor e vou escrever com as minhas próprias palavras. Colocar suas palavras, a ideia do texto. Então, aqui, eu cito aqui faço uma citação indireta como um exemplo para vocês. Qual é o texto original? A religião está mais próxima de nossa experiência pessoal do que admitimos. Isso é um texto de um livro de Rubem Alves, O que é religião. Eu peguei um texto realmente de lá e coloquei aqui. Então, para fazer a minha citação indireta, eu vou escrever com as minhas palavras o que eu entendi do texto. É aí que é legal. Eu vou colocar com as minhas palavras o que eu entendi do texto. Então, olha lá, aí eu coloco o Alves, que é o autor, o ano, esclarece que o conhecimento religioso está intimamente ligado à nossa vivência particular.
Ou seja, pessoal, olha só que legal. Essa frase aqui é a frase do livro. E essa mesma frase que está aqui embaixo foi uma interpretação, é o mesmo sentido, mas eu peguei como base o meu texto que está aqui em cima. Ou seja, todo o meu trabalho, ele precisa estar baseado, olha, interessante. Todo o meu trabalho precisa estar baseado na concepção ou na ideia de uma outra pessoa. Se fica evidenciado que o meu trabalho está baseado na ideia e na concepção de um outro autor, pessoal, eu preciso citar esse autor. Então, se eu escrevi uma página inteira com as minhas palavras, ótimo, bacana, bacana. Só que essa a sua escrita, com as suas próprias palavras, ela teve a ideia de alguém. De quem você tirou essa ideia? Da onde você tirou essa sua ideia, você tem que colocar a referência desse autor. E ele entra como uma citação indireta. Quais são as regras que eu tenho para colocar minha citação indireta? Primeira regra, eu não utilizo aspas. Segunda regra, incluir um número de página na minha citação é opcional. Ó, aqui eu não coloquei o número de página, só está Alves 2005. Na citação indireta é opcional, mas particularmente, eu acho interessante colocar o número de página, tá? Mas se eu não colocar, não é que esteja errado, é opcional. E outro detalhe, não tem limite de linhas. Se eu quiser escrever uma página inteira, 4, 5 parágrafos, com as minhas próprias palavras, eu posso fazer, só que no final eu tenho que colocar de quem eu tirei a minha citação indireta. Tá? É igual eu mostrei para vocês aqui. Ó, deixa eu pegar uma outra frase dela aqui. Aqui, ó, vamos pegar esse aqui. Ela cita, ó, assim, a improbidade, assim, a impessoalidade era entendida no sentido de separar o bem público, ela vem discorrendo. Mas de onde ela tirou essa ideia? Aqui, ela não coloca. Então, dá margem para entender de plágio. Mesmo você escrevendo com as suas próprias palavras. Você precisa colocar da onde você tirou aquela ideia, de onde você tirou o seu pensamento. Meu pensamento, eu li da onde, o que para eu escrever tudo isso? Eu tenho que ir lá, tenho que fazer a minha citação, tá? Então, se eu coloco as minhas próprias palavras, isso aí, gente, é citação indireta. Eu vou fazer uma paráfrase, colocar um texto do meu entendimento com as minhas próprias palavras. Isso deve ser feito, isso pode ser feito, e isso dá robustez para o seu trabalho. Isso dá uma representatividade muito grande para o seu trabalho, tá? Isso é importante fazer. Deixa eu continuar aqui. E aí, agora, eu tenho o último tipo de citação. Ela tem que ter um pouco mais de cuidado para eu entendê-la. O que é citação? Vamos, por exemplo, eu, Washington, estou lendo um livro. Eu, Washington, estou lendo o livro de João. Eu, Washington, estou lendo o livro de João. E João pega um texto do livro de José. Mas só que o que está escrito no livro de João, eu quero usar no meu trabalho. Mas não foi João que escreveu. Quem escreveu foi José. Então, é uma citação de uma outra, o quê, pessoal? Citação. Então, eu devo e posso fazer esse tipo de citação. Só que ela não é bem vista por diversos autores, porque, a não ser que seja um texto, um trecho de um livro raro, uma obra que você quase não acha, que você realmente precisa colocar no seu texto, aí você faz essa citação da citação, tá? Vamos ver como é que funciona. Aqui está a construção dela, sobrenome, ano, página, de João, Apude, sobrenome, ano, página de quem, pessoal? De
de José. Então, vamos ver um exemplo aqui como é que funciona. Na citação direta curta, olha lá, Gol, ano 1972, página 59, ou seja, esse aqui é o livro que eu estou lendo, Apude, mas Gol citou Nardi. Qual foi a página de Nardi? 1993, página 94. Aí coloca aqui. Eu posso fazer dessa forma no início, desculpa, ou eu posso fazer dessa forma aqui no final, ou no início, ou no final. Na citação indireta, como é que ficaria? O texto original, Alves, 2005, que é uma citação indireta, não precisa colocar a página. É como se eu lesse o texto de Alves, mas Alves fez a citação que está no livro. Alves fez a citação que está no livro de Ferreira. Então, eu estou lendo Alves, mas Alves fez a citação que está no livro de Ferreira. Então, se eu posso citar Ferreira direto, por que eu tenho que fazer APUD? Essa é a pergunta que eu faço. Então, o APUD é utilizado para casos extremos, tá bom? Em casos muito extremos. Aí está na citação direta longa, como é que eu faço o APUD? Deixa eu fazer um APUD para a gente aqui, ao vivo e a cores. Deixa eu pegar uma citação aqui. Deixa eu ver uma citação. Artigo, aqui, essa aqui. Vou pegar essa aqui, tá bom? E vou abrir um outro arquivo aqui para ficar limpinho o texto. Então, olha só. Mussi é o autor que eu estou lendo. O livro está é o ano 2000. A página é página, minúscula aqui, P.50. Ok? Ele fez uma citação de Silva. O ano do livro de Silva é o ano 1997. E a página é página 8. Ok? Então, como é que eu faria aqui? Primeira forma que eu faria. Vamos fazer uma citação direta longa aqui, tá bom? Parágrafo 1,25. Lucy cita Silva que... Dois pontos. Vou fazer a citação direta longa aqui. Vou fazer esse APUD no finalzinho aqui, tá bom? Olha lá, recuo 4 centímetros. Tamanho tem que ser 10. Aqui está tamanho 11. Vou marcar todo o texto. Tamanho 10. Espaço entre linhas aqui tem que ser espaço 1. Aí no final eu vou colocar assim, ó. Primeiro autor, Nucci. Qual é o ano? 2000. Qual é a página? P.5. E aí entra a palavrinha chamada APUD. Agora Silva. Silva, vírgula, 1997, vírgula, P. Página 8. Ou seja, a citação está no livro de Nucci, mas ele retirou do livro de Silva. Esse aí é o APUD, que muito me perguntam, é a respeito do negrito nas citações. Professor, eu quero destacar na minha citação direta longa, deixa eu pegar uma aqui, pegar a citação direta longa, essa aqui, olha só, isso aqui é interessante. Olha só. Está aqui a minha citação direta longa.
Quando eu copiei de um site, vamos tenha copiado do Jus Brasil. Quando Ctrl+C, Ctrl+V, já veio o negrito. Então, olha só, dá uma olhadinha aqui. Quando o efeito negrito vier de uma obra que eu estou copiando, eu peguei da internet, peguei de não sei de quem, e aí eu importei esse texto para o meu trabalho e ele já está com negrito. Você vai colocar, vai fazer isso normal, e no final você vai colocar grifo do autor. Ou seja, eu estou dizendo para quem está lendo. Cadê? Aqui. Esse caso aqui é Constituição, texto da Constituição, eu acho, Brasil, vírgula, 1988, vírgula. Como eu já importei e esse texto veio, eu falei Jus Brasil, né, do site que eu falei, né? Não, desculpa. Jus Brasil, vírgula. Vou botar o ano aqui, vou botar no 2005. Jus Brasil, 2005, eu terminaria aqui, não é isso? Mas como eu tenho um grifo que eu puxei do texto, ele já veio com o efeito negrito, eu tenho que colocar a palavra grifo do autor. Aqui eu tenho que consertar algumas coisinhas, que está desconfigurado esse texto aqui, tá? Tamanho 10, ele é justificado. Olha lá, pessoal, como é que ficou? Ó, que legal. Então, esse aqui eu tirei do site Jus Brasil, o ano 2005. Como essas palavras já vieram, como eu importei o texto, é grifo do autor. Professor, vamos fazer outro exemplo aqui. Como é que eu colocaria se fosse eu, agora eu, Washington, quero destacar... vou fazer esse texto aqui de Núcia, tá? Eu quero destacar umas palavras que eu acho interessantes. Então, deixa eu descer aqui. Vou acertar o texto, vou fazer certinho aqui a configuração. Ele já está recuo 4, tamanho 10, vou botar justificado, espaço entre linhas, espaço 1. Bacana, está feito aí. Então, vou fazer agora a referência dele. A citação. Núcia, 2008, vírgula, P ponto minúsculo, P.135, vírgula, aí o que eu vou colocar aqui? Como sou eu que estou fazendo, vou botar grifo nosso. Ok? Como sou eu que quero negritar, vou pegar uma palavra aqui para negritar. Física no Brasil, aqui, ó. Pessoa física no Brasil. Ó. N. E aqui eu coloco NUS 2008, página 135, grifo nosso. Esse negrito, quem colocou fui eu. Se é o autor que eu importo o texto, ele já vem negritado. Deixa eu achar onde eu fiz aqui com vocês. Se eu importar um texto que já está negritado, aí é diferente. Fica grifo do autor e não grifo nosso. Não vou achar aqui, não. Mas eu vou fazer aqui para a gente, ó. Nesse caso aqui, ó. Esse Silva Etial aqui, ó. Vou sublinhar a palavra aqui. Patrimônio do Estado, ó. Ctrl N, nesse caso aqui, que é grifo do autor, ó. Vírgula, grifo do autor. Ou seja, o texto já vem importado com negrito. Gente, tranquilo aí? Dúvidas? Podem abrir o microfone para fazerem as perguntas. Vamos lá. Dúvidas, gente? Está indo bem aí? Está tranquilo? Dúvidas? Pode abrir o microfone para perguntarem, tá, gente? Fique à vontade aí. Ok? Não tem dúvida? Vamos avançar. Bom, eu agora vou fazer uma tratativa a respeito
do artigo para P2, tá bom? Vou fazer uma pequena tratativa do arquivo para P2, para a gente mexer alguma coisa. Posso avançar? Dúvidas? Vamos lá. Então, vou pegar aqui. No modelo que eu enviei para os representantes, vai estar isso aqui, ó. O primeiro é um elemento modelo pré-textual, ou seja, que eu vou substituir, tá? Aqui tem o nome da instituição de ensino, vai entrar a Universidade de Iguaçu, o nome completo do aluno, aqui vai entrar o título do artigo e o subtítulo se tiver. E aqui embaixo vai entrar o local, Nova Iguaçu, -RJ, e o ano que é 2020. Continuando na contracapa, nome do aluno por extenso, que eu vou colocar o nome do aluno por extenso, o título e subtítulo, se houver. Esse texto eu não modifico, 42 e 42 não precisa colocar, porque é apenas um trabalho para entregar para P2, não trabalho definitivo para de 10º período. Tá, okay? Então, deixa eu fechar aqui para não me confundir. Tá? Só um instante. Tem muita coisa aberta, deixa eu fechar aqui. Modelo artigo, também vou fechar aqui. Não salvar. E também vou fechar esse documento aqui. Não salvar. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Aqui. Modelo artigo unique. Bom, e aí, então, esse aqui, a sua construção do seu trabalho está a partir daqui. O primeiro arquivo é uma capa e contracapa, é mais simples, é mais fácil o preenchimento, não vejo muito mistério naquilo, mas aqui não, aqui tem alguns detalhes importantes que eu quero passar para vocês. Tá? Aí que eu repito, vou repetir o nome do autor. Na próxima aula eu vou ensinar como é que a gente faz o resumo, tá? Eu vou trabalhar o resumo bem com vocês aqui, vou começar a trabalhar referências bibliográficas, mas vou trabalhar também o resumo com vocês. Logo, o resumo eu tenho as palavras-chave, e aqui vai entrar a minha introdução. Essa introdução aqui, eu vou ter elementos do meu pré-projeto que vão estar na minha introdução. Então, eu tenho no meu pré-projeto, ó. Eu tenho. Vou botar em vermelho aqui. Deixa eu botar aqui. Eu só vou dar uma orientaçãozinha, mas eu vou pegar isso aqui com vocês na semana que vem, tá? Ó. Elementos do pré-projeto. Ok? Elementos do pré-projeto. Que elementos são esses? Introdução ao tema, mais problematização, mais justificativa, mais objetivos, tanto objetivo geral quanto objetivo específico, e por último a minha metodologia vai entrar aqui. Ou seja, a minha introdução, eu vou pegar elementos do meu pré-projeto e colocar aqui. Ou seja, eu vou ter mais ou menos, basicamente, umas 2 a 3 laudas praticamente já estão prontas, porque essas 2, 3 laudas são elementos do seu pré-projeto. Ou seja, vai facilitar em muito a sua construção do seu artigo. Então, parte do seu artigo para P2 ele já está pronto, porque em razão do seu pré-projeto que ele já foi feito. Entenderam? Então, isso facilita em demasia
a nossa escrita, a nossa construção do nosso trabalho. Por isso que a importância do pré-projeto, pessoal. Fez um pré-projeto bacana, fez um pré-projeto bem enxutinho, arrumadinho, com a introdução, com a justificativa, com os objetivos, com a metodologia que vai fazer. Na realidade, vai facilitar em muito. Nós escrevemos aqui agora na parte do meu, no modelo do meu artigo. Uma outra coisa importante, o seu artigo ele vai ser dividido em seções. A primeira seção é a seção primária. Nesse caso aqui, é em maiúscula, vai ser em caixa alta maiúscula, mais negrito. Seção secundária, 1.1, 1.2, vai ser maiúscula, negrito. Caso o seu trabalho tenha uma seção terciária, deixa eu botar aqui. Seção terciária, ela é minúscula com negrito. Caso eu tenha 1.3.1.1, a seção quaternária. Cadê a seção quaternária? Aqui, terciária. Seção quaternária. O seu texto é minúsculo e itálico. Dificilmente, geralmente, os alunos chegam na seção terciária. Eu vejo poucos trabalhos com seção quaternária, mas vai que seja um caso seu, você precisa colocar uma citação quaternária. Aí, nesse caso aqui, você precisa colocar ele em itálico. Ok? Pessoal, vou estar encerrando a minha aula aí com vocês, tá bom? Na próxima semana, eu vou começar a trabalhar as referências bibliográficas e também vou trabalhar como é que eu faço, pego o texto do meu pré-projeto e faço essa inserção no meu artigo, tá bom? Aí, na semana que vem, a gente vai se ver novamente, 8h30, tá bom? Eu vou fazer o convite novamente, vou botar lá no grupo direitinho, para ser repassado para vocês, para que a gente, então,